Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, mais uma questão, mais uma dúvida por parte de alguns. Evitar filho é pecado? Usar camisinha e outros métodos anticoncepção é pecado? Há anos atrás, alguns crentes e até algumas igrejas tinham isso como pecado. Nesse vídeo, vamos saber se a Bíblia diz que evitar filho é pecado. Nós vamos ficar sabendo. E assista até o final e chegaremos juntos à conclusão sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Se gostar, dá um clique em gostei. Evitar filho não é pecado. É apenas um erro de interpretação bíblica por parte de alguns. Mas deixo claro, não é pecado somente entre casados. Todo tipo de relação sexual entre não casados é pecado. Hebreus 13 e verso 4 diz assim: Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Matrimônio é casamento. Mácula é mancha, mancha do pecado. Leito é cama. Veja que diz, eu leito sem mácula, a cama sem a mancha do pecado com relação sexual ilícita. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Adultério é traição conjugal, é ter relação com uma pessoa que não seja o seu cônjuge. Prostituição é o mesmo que fornicação. Prostituição aqui é pecado sexual de qualquer natureza, não importa qual. Seja entre namorados, amantes, ficantes, prostitutas, qualquer tipo de pecado sexual. Nenhum método anticoncepção é pecado. Como a camisinha, por exemplo, o anticoncepcional, o comprimido que é o mais usado entre casados. E já a camisinha, alguns pensavam, e talvez alguns ainda pensem, que camisinha é pecado, porque é o método mais usado entre aqueles que não são casados. A camisinha nada mais é que mais um método de evitar a gravidez. É apenas o método mais usado entre aqueles que não são casados, como entre namorados, com prostitutas. Mas se evitar filho fosse pecado, qualquer método usado seria pecado. A camisinha é apenas mais um método. Se a camisinha for pecado, outros métodos também é pecado. Se um casal que é casado usar camisinha e pecou, o DIU, o comprimido e outros métodos também será pecado. E aqueles que acham que evitar filho é pecado, se baseiam em Gênesis 1 e verso 28, que diz assim: E Deus os abençoou, e Deus disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Agora temos que ver para quem isso foi escrito, para quem que Deus falou. Nem tudo que está escrito na Bíblia se aplica a nós. Isso foi dito para os primeiros habitantes da terra. Note que Deus disse para encher a terra. E isso significa que a terra estava vazia. O plano de Deus era que a terra se enchesse. Quando Deus fez o ser humano, ele queria que a terra enchesse de gente. Mas nos dias atuais, a terra está cheia. Imagine se toda mulher não evitasse filho. Como seria? Se referindo a nível de Brasil, não haveria escola para todos, para todas as crianças, bem como saúde adequada. A qualidade de vida seria pior do que já é. Para muitos, o salário dos pais não seria suficiente para o sustento. Será se Deus se agrada disso? Se mesmo com controle de natalidade a crise está feia, pessoas que não se alimentam de forma adequada, agora imagine se todo casal tivesse um monte de filho, como seria?
Será se Deus se agradaria vendo seus filhos passarem fome ou não se alimentando de forma adequada? A Bíblia diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. As coisas de Deus são com ordem e decência. 1 Coríntios 14, verso 40. Tudo que Deus faz tem ordem. Deus não faz nada para prejudicar alguém. O planejamento familiar é aprovado por Deus. Deus não aprovaria por filhos no mundo para passar fome. Imagine com a crise de hoje, que estamos passando hoje, outubro de 2021. O salário se desvalorizando, a inflação alta. Cada vez que vai no mercado, a pessoa compra menos. Com o mesmo valor que você ia no mercado, no próximo mês você vai comprar menos. Imagina um casal que tivesse 4, 5, 6, 7 filhos. Se com 2 filhos, um casal assalariado, que ganha 2.000 e pouco, com 2 filhos, você tendo 2 filhos, já não é fácil. Imagine um monte de bebês, aquela escadinha, né? Um recém-nascido, outro com 2, 3, 4, 5 anos de idade. Imagine como seria a qualidade de vida dessas crianças. Será se Deus se agradaria? Eu creio que não. Aqueles que julgam que é pecado evitar filho, geralmente são solteiros ou pessoas que não podem ter filhos, ou até mesmo pessoa que já passou da idade de ter filho e hoje não tem mais, e agora julga que é pecado porque ele já pediu perdão para Deus e agora julga que é pecado, né? Pessoas que atiram pedras geralmente são pessoas que não têm como praticar certos atos. É igual a masturbação, né? A pessoa se masturbou a vida toda. Depois que ele arrumou um casamento, agora ele sai tirando pedra falando que quem se masturba vai para o inferno. Não é assim que funciona? No YouTube tem. Então, não existe nenhum argumento bíblico para alegar que seja pecado evitar filhos. Nenhum sequer. Eu desafio qualquer pessoa com argumento válido, coisa literal. Não na base de achismo. Ah, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Não, achismo não. Não existe. Não existe, porque se existisse, eu já teria achado. Uma falha de interpretação bíblica, né, que sem obedecer às regras da hermenêutica. Tudo o que está escrito na Bíblia, né, como Gênesis 1, 28, que Deus disse para frutificar e multiplicar e encher a terra, tudo que está escrito na Bíblia, você tem que obedecer às regras da hermenêutica, texto e contexto, o que vem antes e o que depois do versículo que você leu. Você tem que ver para quem foi escrito. Você tem que ver se aplica a nós ou não se aplica a nós. Nem tudo o que está na Bíblia se aplica a nós. Como, por exemplo, este versículo aqui de Gênesis 1, 28. A terra estava vazia, por isso que Deus mandou encher a terra. Isso foi dito para os primeiros habitantes. Note que Deus disse para encher a terra. Se ele mandou encher, é porque a terra estava vazia. Hoje tem gente até demais, né? O controle de natalidade é algo aprovado por Deus, com certeza absoluta, né? Quem fala que é pecado não tem um monte de filho ou não pode ter filho. É por aí. É isso aí então. Se gostou, dá aí um cliquezinho. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.